Vamos continuar então aqui na seção 4 dos afastamentos e dos salários. As frequências dos prepostos não optantes, delegados e interinos deverão ser lançadas no campo próprio do portal do extrajudicial. O notário ou registrador que se afastar da serventia comunicará à Corregedoria Geral da Justiça e à Corregedoria Permanente e as informará ainda na data ou previsão de retorno e respectivo substituto. O titular da delegação que se candidatar a cargo eletivo observará os prazos de desincompatibilização disponibilizados pela Justiça Eleitoral e se afastará da atividade quando necessário e comunicará à Corregedoria Geral e o Corregedor Permanente. O reinício do exercício será comunicado ao Corregedor Permanente, à Corregedoria Geral e nos mesmos termos. Quando se tratar de preposto da serventia, bastará a comunicação ao Corregedor Permanente. Do regime disciplinar, somente os titulares de delegação estão sujeitos ao poder censório disciplinar das Corregedorias Permanentes e da Corregedoria Geral da Justiça. Os notários e oficiais de registro respondem pelas infrações praticadas pessoalmente ou por seus prepostos. Os pedidos de providência, as apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos aos serviços notariais de registro serão realizados pelos juízes corregedores permanentes aqui. Na atualidade do procedimento, os titulares dos serviços notariais de registro estiverem subordinados. Então, eu era titular no local A, e depois passei no concurso, fui para o local B. Na atualidade do procedimento, eu estou no local B. Então, é nele que irá tramitar os pedidos de providência, apuração, sindicância e processo administrativo. Onde o delegatário está, na atualidade do procedimento. Caberá a apuração disciplinar preliminar quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou quando sua autoria não estiver definida. Então, quando cabe uma apuração preliminar? Quando não estiver suficientemente caracterizada a infração ou quando sua autoria não estiver definida. Instaurados qualquer dos procedimentos enumerados no item 20, o juiz corregedor permanente remeterá desde logo cópia do ato inaugural à Corregedoria Geral da Justiça, seguindo-se o mesmo procedimento em relação a todos os atos decisórios subsequentes, inclusive a decisão final e seu trânsito em julgado. Ao término do procedimento, dá-se a ciência ao titular do serviço notarial de registro com cópia da decisão proferida e certidão indicativa do trânsito em julgado. O Corregedor-Geral da Justiça poderá, em qualquer fase, lembra que o Corregedor-Geral pode, de ofício a requerimento, então, em qualquer fase, a pedido ou de ofício, avocar os expedientes, produzir provas, designar juiz processante e proferir decisão. O juiz corregedor permanente, que solicitar a avocação do expediente, indicará os motivos que a justifiquem. Em qualquer hipótese, determinada a avocação e designado o juiz corregedor processante, o procedimento dos autos ficará a cargo do ofício de justiça da Corregedoria Permanente, ou ainda de qualquer outro ofício de justiça que o Corregedor-Geral da Justiça indicar. Sem prejuízo da competência do juiz corregedor permanente, o Corregedor-Geral da Justiça poderá instaurar apurações preliminares, pedidos de providência, sindicância, processos administrativos e implicar originalmente as mesmas penas. Então, basicamente, o Corregedor-Geral ele pode fazer, dentro dos limites da lei, mas o que ele quiser, de ofício a requerimento. Assim é mais fácil de gravar. Poderá também, enquanto não prescrita a infração, rever de ofício ou mediante provocação as decisões dos juízes corregedores permanentes e aplicar as sanções adequadas. Das decisões do juiz corregedor permanente, cabe recurso para o Corregedor-Geral da Justiça no prazo de 15 dias. Então, aqui, como não diz nada, dá a entender que é útil. Das decisões disciplinares originárias, então iniciais, do Corregedor-Geral, caberá recurso no mesmo prazo, 15 dias úteis, para a Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui também sempre cai em prova. Então, do juiz corregedor permanente, cabe recurso para a Corregedoria Geral da Justiça. Se for uma decisão originária da Corregedoria Geral, do Corregedor-Geral da Justiça, uma decisão monocrática, cabe, no mesmo prazo de 15 dias, recurso para a Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, quando é em grau recursal, o Corregedor-Geral tem a palavra final. Quando ele é o grau primitivo, cabe recurso para a Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Os recursos referidos no item 24 e 24.1, que foram os anteriores, serão recebidos apenas no efeito devolutivo, exceto na hipótese de perda da delegação. Todos os atos e decisões dos juízes corregedores permanentes relativos aos delegados de serviços a eles subordinados serão obrigatoriamente comunicados à Corregedoria Geral da Justiça. O processo disciplinar administrativo contra o delegado do serviço obedecerá ao devido processo legal, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Quando o caso configurar em tese perda de delegação, o juízo competente, ao instaurar o processo disciplinar, poderá suspender o notário oficial de registro até a decisão final, por decisão fundamentada, e designar um interventor. Fora da hipótese que eu acabei de falar, o juiz também pode suspender o delegado e nomear um interventor quando a medida for necessária para a apuração das faltas para a conveniência dos serviços, ou quando o substituto também for acusado dos fatos. Nesses casos, a suspensão preventiva não ultrapassará 90 dias, prorrogável por mais 30. Então, o prazo é 90 dias, prorrogável por 30, e não por igual prazo. Isso também cai muito. Então, o juiz poderá suspender o delegado, nomeando o interventor, quando o substituto também for acusado do fato, que ele seria o sucessor como regra. Nesse caso, a suspensão preventiva tem que ser, no máximo, 90 dias, prorrogável por mais 30. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia. A outra metade será depositada em conta bancária especial com correção monetária. Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta. Condenado, caberá esse montante ao interventor, respeitado o teto de remuneração mensal equivalente a 90,25% dos subsídios de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou a remuneração fixada pelo juiz corregedor permanente, prevalecendo a menor. Aplica-se ao interventor as mesmas regras do interino, especialmente as que dispõem sobre remuneração, despesa da delegação e precariedade da designação. Não pode ser interventor o cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau, por consanguinidade ou afinidade do titular da delegação. Lembra, 3º grau, nepotismo, não pode ser interventor cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau do titular da delegação por afinidade ou consanguinidade. O indicado para responder como interventor por delegação do Serviço Extrajudicial de Notas e de Registro deverá declarar, sob pena de responsabilidade, que não se insere nas hipóteses de vedação nepotismo, fazendo uso do modelo de termo de declaração elaborado pela Corregedoria Geral da Justiça. Das penas, seção 1, os notários e oficiais de registro são sujeitos às seguintes penas disciplinares: repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, e perda da delegação. Então, aqui eles sempre fazem a pegadinha da repreensão, mudando ela para advertência, que está errado. Então, é repreensão, multa, suspensão por 90, prorrogável por mais 30, e não por igual prazo, e perda da delegação, que pode ser por sentença judicial transitada em julgado ou em decorrência de PAD, processo administrativo transitado em julgado também na esfera administrativa, assegurado o contraditório, ampla defesa. O interino ou interventor que não seja titular não está sujeito às penas do caput, mas apenas à cessação da designação. Nesse caso aqui é muito importante. Se o interino for também delegatário, ele pode ser punido, inclusive na delegação que ele é titular, certo? Se ele não for titular, ele só se sujeita à quebra de confiança e à cessação da designação, sem punição disciplinar, diferentemente de quando ele é titular. Então, o titular, ele além de perder por quebra de confiança, ele é punido no seu cartório no qual ele é concursado, titular, com essas possíveis penas de repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30 e perda de delegação. A pena disciplinar será aplicada por escrito em processo judicial ou procedimento administrativo. As penas serão impostas independentemente de ordem de graduação, conforme a gravidade do fato e os antecedentes do delegado. Então, o delegado não tem maus antecedentes, mas ele cometeu depois um fato gravíssimo e já é decretada a perda da delegação diretamente a ele. Pelas normas não há nenhum impedimento, porque não depende de uma ordem. Você tem que primeiro sofrer uma repreensão, depois uma multa, depois suspensão por 90, prorrogável por mais 30 e depois, quem sabe, uma perda. Não. É avaliado toda a conduta, o histórico do oficial, o registrador, mas dependendo da conduta já pode ser dada a medida mais gravosa se for inerente, né, à medida referente à gravidade tamanha do fato que ele ocasionou.
Então, independe dessa ordem de gradação. A pena de multa será fixada em moeda corrente, em valor que garanta sua eficácia sancionatória. Até a edição da lei específica sobre a matéria, as multas decorrentes de infrações disciplinares da Lei 8935 de 94 serão recolhidas ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A aplicação das penas disciplinares não exclui a incidência cumulativa de sanção prevista na Lei 11.331 de 2002, Regimento de Custos e Regulamento. Então, a punição administrativa não exclui o ressarcimento em decorrência da Lei Estadual 11.331 de 2002, ao pagamento, por exemplo, do DECO para o usuário e uma multa ao Estado. Durante o cumprimento de pena de suspensão, o titular não fará jus ao recebimento da renda de emolumentos. Nesse período, o substituto ou responsável pela delegação manterá sua remuneração, que, porém, não poderá superar o teto de 90,25% do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, depositando a renda excedente dos emolumentos líquidos em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A perda de delegação dependerá de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão a que não caiba recurso administrativo, decorrente de processo instaurado pelo juiz corregedor permanente ou, originariamente, pelo Corregedor-Geral da Justiça, assegurado o amplo direito de defesa. Da subseção 2, da reabilitação. A reabilitação alcançará as penas disciplinares de repreensão, multa e suspensão. Não cabe reabilitação para perda de delegação, certo? Então, só para repreensão, multa e suspensão, assegurado ao punido o sigilo dos registros sobre o procedimento timado e a condenação. A reabilitação não atingirá os efeitos da condenação. Fui condenado, não é pelo fato de me reabilitar que vai extinguir os efeitos da condenação. O sigilo decorrente da reabilitação não se estende a requisições judiciais e às certidões expedidas para fins de concurso público. Então, mesmo que o oficial esteja em reabilitação, que tenha conseguido, já vou falar os requisitos, não se aplica para a requisição judicial e para o concurso público. São requisitos para a concessão da reabilitação o decurso do prazo de 2 anos do cumprimento da pena e a prova da inexistência de qualquer sindicância ou processo administrativo em andamento ou punições anteriores e a demonstração de não subsistir os motivos determinantes da reprimenda aplicada. Então, são 3 requisitos. O prazo de 2 anos, então não diz mais de 2 anos, diz o prazo de 2 anos, a prova da inexistência de qualquer sindicância ou processo administrativo atual ou de punições anteriores, a demonstração de que não mais subsiste o motivo da reprimenda aplicada. Então, ele não pratica mais aquela conduta que gerou a punição. Em relação aos prepostos, somente será concedida a reabilitação se a pena disciplinar houver sido cumprida antes de 20 de novembro de 1992. A reabilitação será requerida pelo interessado diretamente ao órgão administrativo perante o qual foi imposta a pena em grau originário, Corregedoria Permanente ou Corregedoria Geral da Justiça. A reabilitação perderá sua eficácia se o reabilitado sofrer nova condenação. Então, para quem eu peço a reabilitação? Para o grau originário. Se meu processo começou na permanente, embaixo, eu vou requerer a reabilitação a ela. Se ele começou com o Corregedor Geral e recorri, por exemplo, à Câmara Especial, eu vou requerer ao Corregedor Geral a reabilitação. Com 2 anos do cumprimento da pena, prova da inexistência de sindicância ou processo administrativo em andamento e que eu cessei e não pratico mais aqueles motivos determinantes da reprimenda aplicada. Grau originário, isso é diferente da revisão, tá? Que eu vou falar posteriormente. Então, a reabilitação é o juízo originário, grau originário, onde começou o processo, ou na permanente ou na Corregedoria Geral, mas aonde começou, tem que gravar. Subseção 3 da revisão, admitir-se-á a qualquer tempo, então não tem prazo, a revisão da punição disciplinar que não caiba mais recurso, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados, ou vícios insanáveis de procedimento que possam justificar a redução ou anulação da pena aplicada. A simples alegação da injustiça da decisão não constitui fundamento do pedido. Não será admitida reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. O ônus da prova cabe ao requerente. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do interessado, qualquer pessoa da família pode requerer a revisão do processo. No caso de incapacidade mental, a revisão será requerida pelo respectivo curador. O requerimento de revisão do processo será dirigido e julgado pelo órgão do qual emanou a condenação definitiva. Então, se iniciou na permanente,
mas finalizou na Corregedoria Geral, eu tenho que requerer a revisão aonde? Na Corregedoria Geral. Se iniciou na Corregedoria Geral e houve recurso na Câmara Especial, eu tenho que requerer aonde emanou a condenação definitiva, que seria na Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a pena aplicada. A revisão pode ser pedida pelos parentes se o titular houver já falecido. A presunção ônus da prova, então, é de quem requer, porque já foi condenado com o processo, devido ao processo legal, contraditório pela defesa. Não posso pedir 2, 3 vezes pelo mesmo fundamento. Então, pedi, apresentei as provas, não houve revisão da condenação. Não posso ficar pedindo, molestando a justiça. E a declaração da injustiça da decisão não constitui fundamento. O que é importante aqui, não tem prazo também, qualquer tempo, e tem que ser no órgão de condenação definitiva. Na reabilitação é no órgão originário e na revisão, a qualquer tempo, no órgão de condenação definitiva. No próximo bloco e vídeo, vou falar do tabelionato de protesto. Vamos avançando.